Boa tarde para todas e todos. Meu nome é Caroline e hoje junto com o professor Juliano, a professora Flávia, né, nós convidamos aí a professora Deise e a professora Letícia também, para a gente conversar um pouco sobre a organização coletiva de trabalhadoras e trabalhadores, né, chamando a atenção um pouco para pensar qual que é essa discussão aí de organização coletiva de mulheres também, porque historicamente o sindicato, né, utilizando as palavras de uma sindicalista, né, Marta Soares, que ela é presidente do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalhador aqui em Minas Gerais, ela fala que historicamente o sindicato é no lugar de homem, né? Então, um pouco para chamar a atenção desse debate. Bom, queria agradecer imensamente, né, a Deise e Letícia por aceitarem o convite. E a ideia aqui hoje é que vocês possuem de 10 a 15 minutos para fazer os comentários iniciais, né? E depois, como a gente tem feito aqui a nossa dinâmica, que as pessoas se inscrevem para falar, refletir ou fazer perguntas, e vocês falam a qualquer momento, né? Que vocês quiserem, tá bom? Para quem não conhece, a Deise é professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Peraí que eu vou pegar. E a Letícia, ela é professora e candidata a vereadora, foi homologado, né, Letícia? Candidata a vereadora pela bancada coletiva do Movimento Revolucionário dos Trabalhadores. É isso? Muito obrigada, então. E em relação à sequência de fala, vocês fiquem à vontade. Vou sugerir que a Deise comece, depois a Letícia faça a fala. Tudo bem? Então, vamos lá. Tudo bom, tudo bem. Bom, pelo que eu tinha entendido da proposta, né, que a Carol tinha me apresentado, a gente ia só fazer uma introdução do tema, né, mas de forma livre, para colocar alguns elementos para depois debatermos, né? A ideia é mais algo dialogado do que uma exposição maior. E então eu só separei algumas questõezinhas que eu acho que para a gente pensar, assim. E aí não sei, inclusive, se vai atender a demanda, porque eu tinha ficado na minha cabeça que o nome da atividade era Organização Coletiva da Classe Trabalhadora. Aí eu organizei, e aí depois, agora quando eu fui olhar onde era o link, essas coisas, 20 minutos atrás até escrevi para a Carol, que eu vi que era a Organização Coletiva das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Aí até eu disse, pode ter uma sutil diferença aí, né? Uma questão de diferença que dá um outro, seria, se eu tivesse talvez observado antes, teria um outro tom as coisas que eu havia organizado. Mas aí eu decidi manter o que eu tinha pensado, se não for também o que, como a proposta é para ser algo que dê pontapés iniciais, né? Então, se dos 10 minutos vocês acharem um ou dois minutos interessantes, a gente trabalha sobre esses um ou dois. Aí até para começar, aí eu disse assim, não, vou começar, né, trazendo uma provocação, né? Se é a organização coletiva das trabalhadoras e dos trabalhadores, a gente se organiza para quê, né? Enquanto indivíduos que fazem parte de uma classe, né? Aí, de modo geral, acho que até a gente já discutiu em outros espaços, eu e Carol, a questão do limite das organizações de trabalho de geração e renda, que por mais que sejam coletivas e que não tenham, né, que tenham outras experiências e trazem outras possibilidades de aprendizagem, que não a forma heterogerida, né? Ela também tem um limite dentro que é colocado pelos próprios limites do capital, né? Então, essa é uma questão que sempre que a gente discute a questão da organização individual, né, ou coletiva, mas que parte do ponto de vista de ser trabalhador e trabalhador nesse coletivo, existe também vários obstáculos colocados para que essas iniciativas elas ganhem um caráter revolucionário, né? E aí a minha indagação sempre passa por aí, quais seriam esses limites, né? Uma outra, e a outra questão que havia, né, fomentado a minha primeira
digamos que, estruturação que eu havia pensado aqui, era falar da organização das trabalhadoras e dos trabalhadores enquanto classe, como classe trabalhadora, né? Como classe trabalhadora que somos, né? E aí, assim, só algumas coisas que eu acho que nesse momento, assim, de forma bastante geral, que eu vou colocar para dar o pontapé inicial aí, e depois traçarmos o diálogo, é pensar que a organização, né, como classe trabalhadora, ela guarda aí um debate de pelo menos 250 anos de história, né, uns 200 anos de história, e que já, digamos, trouxe, né, vários avanços, mas também alguns obstáculos, e muitas vezes a gente se depara com a dificuldade de entrar na luta política, né, com a classe trabalhadora de forma abstrata, né? Então, acho que essa é a primeira questão que é importante a gente, quando fala em organização de trabalhadoras e trabalhadores, é pensar na concretude do que é a classe trabalhadora, né? E que se manifesta, né? Acho que tem uma frase do Marx, né, que é bem conhecida, né? Que o concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, né, é a unidade do diverso. Então, quando a gente fala, né, pela classe trabalhadora, a partir né, dessa perspectiva revolucionária, acho que é importante a gente pensar na potencialidade dessas múltiplas do diverso, né? Então, somos uma classe trabalhadora composta por homens, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres indígenas, nossas múltiplas formas de identidades afetivas, as nossas múltiplas formas de expressar uma necessidade que é uma necessidade espiritual, que é alimentada pela miserabilidade da vida, né? Que é as múltiplas formas de manifestação religiosa, né? É uma classe trabalhadora, então, que está, né, envolvida nesses debates, né, e que a gente vê nos últimos tempos ganhando um protagonismo grande, né, que é a questão desse ideário religioso, né, uma determinância bastante concreta, que é a própria divisão social do trabalho, né. Então, somos uma classe trabalhadora composta por múltiplas, infinitas categorias sociais, categorias de trabalhadores e de trabalhadoras que vai desde trabalhos trabalhos simples, né, até os trabalhos complexos, e que dificultam, inclusive, a gente se compreender quanto unidade, né, a gente, quando observamos, então, essa imensidão de diversidades aí, de categorias profissionais, temos até dificuldade em ver o que nos liga, né, sobretudo porque há um elemento aí, que é o elemento da renda, que coloca múltiplos hábitos de consumo, né, e possibilidades de consumo. Temos também uma classe que tem uma determinância da própria divisão sexual do trabalho, né, o que é trabalho, o espaço da mulher no mercado de trabalho, o espaço, e quando conseguimos avançar em vários espaços aí, temos um salário reduzido em relação ao que é o salário masculino, mas ao mesmo tempo também agimos como pressão para o rebaixamento geral dos salários, né? Então é um movimento bastante contraditório, que precisa ser apreendido nessas contrariedades. Então, falar da organização da classe trabalhadora não é trabalhar com o abstrato da classe trabalhadora, mas com essa concretude, né? E nos organizarmos num movimento contínuo, né? E aí, acho que é uma coisa que é importante pontuar, é que muitas vezes a luta, né, que se estabelece, a organização que se estabelece, é para determinados momentos, né? E a gente viu isso várias vezes ao longo da história, inclusive da história recente, esse movimento de não é a hora de organizar, não é a hora de ir para a rua, né? Então, a gente acompanhou alguns debates recentes sobre isso, e que obstaculiza a própria organização da classe, que para
avançar, né, num projeto de uma sociedade emancipada, não é o momento X ou Y que a gente se organiza, mas é uma organização cotidiana, né? E uma organização que não tem como ocorrer se não for a partir das realidades concretas, né? Acho que isso é uma questão que é muito importante sempre a gente pensar na potencialidade que tem cada uma dessas bandeiras, que são bandeiras que nos tocam imediatamente no nosso cotidiano e na nossa vida, né? Mas aí é uma questão que é importante também quando a gente pensa que essas questões imediatas, diretas e que nos tocam enquanto membros da classe trabalhadora, elas, a pergunta, né, que eu acho que é importante nós buscarmos respostas, não é se é essa bandeira ou aquela bandeira, mas sim aonde que a luta por essa bandeira vai nos levar, né? Se é uma solução de problemas individuais, se é do grupo que está em movimento, ou se é algo que permita a mediação para a construção da resolução e da superação de uma sociedade de classes, né? Acho que o horizonte que a gente precisa colocar a partir das realidades concretas é a construção de um movimento, de uma construção substancialmente emancipadora, né? Mas aí, para isso, a gente tem identificado, acho que alguns problemas que eu gostaria de ouvi-los depois, e aí por isso que eu disse que a minha organização aqui foi mais de provocar e colocar alguns elementos para a gente debater, alguns obstáculos que acho que são importantes a gente construir conjuntamente, né, respostas para eles, né. Eu acho que para pensar assim, duas instâncias, né, que engendram obstáculos para que a classe trabalhadora possa se organizar, né? Uma dessas instâncias é colocado pela própria natureza do modo de produção, né? E uma outra nós vemos colocadas pelas suas mediações políticas, né? Então, só quero chamar atenção para alguns desses obstáculos que entendo que é importante a gente refletir um pouco. A questão colocada pela imediaticidade da própria natureza do capital, né, que é a imersão, né, das trabalhadoras e dos trabalhadores num cotidiano de trabalho alienado, né, ou seja, a nossa reprodução da existência só se dá pela venda da nossa força de trabalho, e a maneira da exploração do mais-valor oportunizada, inclusive, pelo avanço tecnológico, rompeu as barreiras da jornada formal de trabalho. Então, hoje a gente tem aí jornadas de trabalho de 12, 13, 14, 15 horas, e aí a gente se pergunta se você, para conseguir reproduzir a sua existência, precisa passar 15 horas em função de um trabalho assalariado, como encontrar brecha, como encontrar espaço na vida para se organizar, né, organicamente, e fazer as lutas. E é mais do que isso, né, não só uma questão objetiva de tempo, né, para isso, mas também da própria possibilidade de desenvolver um potencial analítico da realidade, né. Então, a gente está aí bombardeado, passamos boa parte do nosso dia envolvidos em trabalhos extremamente precários, repetitivos, e somos bombardeados por informações que constituem a nossa subjetividade, uma subjetividade que é pró-capital, né? Que dificilmente se coloca para refletir, coloca possibilidades de que a gente, enquanto membros da classe, de forma individual, possamos também refletir sobre a condição em que nós nos encontramos. Então, é um discurso extremamente contraditório, porque promete, né, promete muito, mas não entrega nada, né? Mas cobra que a gente esteja sempre no movimento intensivo de trabalho, nos roubando, então, inclusive, o tempo para que nós possamos nos organizar enquanto classe, né, para lutar pelas nossas demandas. E outros obstáculos, e aí, então esses dois elementos que eu queria
chamar atenção inicialmente, esses dois obstáculos que é posto pelo próprio movimento do capital, do seu movimento de acumulação, né? E outros obstáculos que eu acho interessante a gente pensar também que são colocados pelas disputas políticas, né? E aí pela mediação da esfera da política. E aí algumas coisas que eu trouxe aqui, coloquei em destaque, que além, né, do avanço que a gente está vendo do conservadorismo, do extremo conservadorismo, né? A gente não está nem falando de liberalismo, né? Infelizmente, nosso inimigo aí está em outro patamar. A gente ainda tem algumas questões para a organização da classe trabalhadora que obstaculizam essas lutas, né? A nossa organização, seja pela polêmica, né, que se coloca da crise da esquerda, né? Como se... E aí, de novo, uma esquerda que é apresentada sempre como uma esquerda abstrata, né? Que é como se hoje nós tivéssemos... como se hoje tivéssemos múltiplas formas de interpretar, de analisar a realidade e agir taticamente sobre ela, né? Então, a crítica dentro... o maior exemplo disso é o que a gente vem vivenciando a respeito da democracia, né? Há uma luta por uma democracia que é uma democracia também abstrata, né? Dificilmente, quando a gente critica, né? Eu como marxista, quando critico a luta de um grupo político organizado que se põe em luta somente quando a questão da democracia é a manutenção da democracia burguesa, nós somos rechaçados e somos criticados, né, por estarmos em luta, por estarmos nos organizando, e somos cobrados para, então, somar a uma necessidade de reforma pela democracia burguesa, né? Então, acho que isso é histórico dentro dos grupos sociais da classe trabalhadora que nesses últimos 200 anos, né? A gente, desde o Manifesto Comunista, a gente vê a questão, né, da discussão entre reforma e revolução, né? Então, isso não expressa uma crise, né? Essas discordâncias, elas não expressam uma crise, elas expressam projetos de sociedades distintos, né? Então, acho que essa é uma questão que é importante a gente discutir e clarear. Uma outra questão é a preponderância do instrumento sobre o movimento, né? Que eu acho que a gente também absolutiza, por exemplo, o instrumento de luta, né? É o sindicato que tem que fazer, é o sindicato que tem que atuar, é o sindicato que é como se a luta se desse pela digestão e direção sindical, né? E não entende que, por exemplo, a luta dos trabalhadores é um movimento, né? Eu prefiro chamar de movimento sindical do que de sindicato, né? O sindicato é a estrutura que o Estado burguês colocou lá e nos induz a agir daquela maneira. Outra é o movimento de luta da categoria, por exemplo, na categoria que eu pertenço, categoria docente, enquanto um movimento sindical que faz a luta pelos seus direitos, né? E para além dos direitos dentro dessa forma de sociabilidade. Um outro elemento também que eu acho importante a gente discutir, até já mencionei um pouquinho antes, é a condição de falta de como o capital se organiza, né? Como a gente está organizado em sociedade, para que nós, trabalhadores, não possamos ter as possibilidades concretas de aprender a realidade a partir do lugar que nós nos encontramos, né? Nós recebemos formas prontas de compreensão da realidade, e aí, só para pegar o exemplo de onde nós falamos, que é a própria universidade, a universidade como um grande obstáculo para a constituição de uma consciência de classe, né? Quando a gente fala de ciência, e quando o que é ensinado dentro da formação dos trabalhadores e das trabalhadoras, é uma formação para força de trabalho, né? Não para se pensar enquanto trabalhadores e trabalhadoras, né? E por último, então, até para encaminhar aí, a preponderância, né, do projeto, né, que eu até tinha mencionado antes, de um projeto de poder dentro da ordem burguesa, dentro da ordem capitalista,
e não um projeto de sociedade emancipada, né? E aí isso a gente vê muito com algumas falas do tipo, as condições objetivas ainda não estão prontas. Como se a gente tivesse que esperar as condições objetivas estarem prontas. Vamos lá no Marx. O Marx diz, olha, o homem faz a história, não faz a partir do que encontra, mas é ele que faz a história, os homens e mulheres que fazem a história a partir do que encontra. Então, nunca vai estar prontas as condições objetivas, né? A gente encontra objetivas e age sobre elas para que possamos, então, avançar rumo à produção de uma sociedade emancipada. Então, acho que um outro obstáculo que se coloca dentro da esfera dessa mediação, né, da política, é essa preponderância pela luta do poder político burguês, né, e não pelo poder político, não a busca, né, de uma construção de um poder, no avanço de uma construção emancipada, de uma sociedade emancipada. Então, acho que assim, eu queria trazer na minha fala rapidamente esses elementos assim que eu acho que são importantes para a gente pensar juntos, para pensar o que é, então, essa formação da classe trabalhadora, né, de uma organização coletiva da classe trabalhadora. E entendo que também não disse nenhuma novidade, né? Eu acho que quem conhece aí a história da organização da classe trabalhadora, da luta da classe trabalhadora, o quanto a gente lutou para adquirir alguns direitos, e agora estamos perdendo-os, né? Justamente porque o horizonte, quando se coloca apenas dentro da esfera do direito, é um grande limitador para a nossa luta. Não é nenhuma novidade, então, esses elementos, mas eu acho que porém, né, embora não seja novidade, e acho que era isso que eu fiquei para concluir, embora não seja novidade, parece que é esquecido, porque a gente fica, né, querendo reinventar a roda para muitas coisas, né, então acho... Aí mais um obstáculozinho só, que inclusive é um obstáculo uma coisa que me incomoda muito dentro da própria militância, que é a divisão do trabalho da militância. Eu não sei qual é a experiência de vocês, mas isso tem me incomodado muito, parece que existem os militantes que são feitos para estudar, né, e os militantes que são feitos para militar, né? Então, é como se aqueles militantes que estão lá na porta da fábrica, que estão lá no ponto de ônibus, né, eles não tivessem que estudar, porque um grupo já está lá estudando, tá? De modo geral, são os professores e estudantes da universidade que vão lá estudar, ler o Capital, entender tudo, então a gente meio que reproduz às vezes, e eu tenho escutado esse discurso em alguns grupos de militantes, e que me assusta muito, porque a gente acaba reproduzindo o que o próprio Capital coloca para nós, né? Uma categoria de trabalhadores e trabalhadoras altamente qualificados, né? Vão trabalhar trabalhos complexos e outros, né? Então, a gente acaba reproduzindo isso dentro das nossas próprias esferas de organização. Acho que era isso, gente. Muito obrigada, Deise. Ótimo. E o finalzinho, então, né? Muito provocador. Letícia, a palavra está com você. Eu achei muito legal que eu fui te ouvindo, Deise, e eu lembrei de onde que eu te conheço. Você teve no lançamento do livro da Rosa Luxemburgo, né? Do Paul Froelich, com a Flávia. Muito bom. Quando você falou do Reforma ou Revolução, eu falei, eu conheço ela. Que legal. Não, na verdade, assim, eu venho com bastante humildade aqui conversar com vocês, porque ouvir a Deise, enfim, todos os problemas que a Deise foi levantando, esses questionamentos e tudo mais. Vocês estão num espaço de pesquisa, né? São pesquisadores aí, estão fazendo seus mestrados, doutorados, vários aqui, inclusive, já são professores, né, universitários. Eu sou professora no ensino de base, sou professora de espanhol e português, e, na verdade, eu sou mestranda agora, eu estou quase desistindo do meu mestrado, porque é muito difícil, né? E, enfim, eu me deparei com a dificuldade de pesquisar com uma orientadora que tem, enfim, vem de uma vertente teórica completamente diferente da minha, né? Ela é Foucaultiana, eu sou marxista, então, muitos conflitos, bons conflitos, prazerosos,
Mas, enfim, vamos ver até onde eu vou. Então, eu vim trazer alguns elementos aqui para vocês, mas que, assim, bem humildemente também aprender bastante, porque vocês estão aí nesse caminho, trilhando, né, de pesquisa, e eu tenho certeza que eu tenho bastante a aprender com vocês, mais do que dizer. Quando a Carol me apresentou esse problema, né, da questão da organização dos trabalhadores, meu primeiro reflexo foi o da Daisy também, de perguntar, organizar-se para quê? Né, porque eu acho que a gente pode ver a história da organização dos trabalhadores partindo bastante desse problema, né, de o que a gente quer fazer, a gente quer se organizar para arrancar alguns direitos a mais, arrancar uma melhoria salarial, arrancar melhores condições de trabalho, ou melhores condições de moradia, e tudo isso estaria ligado com a ideia de que o capitalismo pode se desenvolver e melhorar ao ponto de a gente poder pressionar, se a gente pressionar o suficiente, a gente consegue conduzir a uma melhora, ou a gente se organiza no sentido de se propor a fazer uma revolução, de entender que, na verdade, o capitalismo não tem uma perspectiva progressista, né, para a humanidade, que ele encontrou já o seu limite, né, que aí estaria bastante ligado às conclusões da própria Rosa Luxemburgo, às conclusões do Lenin, e desse ponto de vista a gente precisa se organizar, na verdade, para preparar as nossas táticas, conduzindo a uma estratégia de derrubada do capitalismo. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente fazer é dissecar esse terreno, né, quais são os tipos de organização que existem. Então, aí tem um debate muito importante, histórico, que é justamente esse confronto teórico que a Rosa vai inaugurar, que inclusive coloca a Rosa Luxemburgo dentro desse arcabouço dos grandes estrategistas do marxismo revolucionário, né, porque ela recoloca o debate de estratégias no centro da reflexão político-partidária e da organização dos trabalhadores, ao lançar um questionamento ao Bernstein, que era um dos principais dirigentes, né, da social-democracia alemã, aonde o que a Rosa vai fazer é falar, você está conduzindo o partido a fazer luta sindical, por um lado, luta parlamentar, por outro, e essas duas táticas, que não deveriam ser o fim político do partido, elas acabam se tornando fim político à medida em que só se fala de socialismo em dias de festa. E, na verdade, se conduz a atuação dentro desses terrenos, tanto o terreno sindical quanto o terreno parlamentar, por fora desconectados desse objetivo político, né? Então, a Rosa, ela coloca esse debate, né, ela traz esse debate para o centro das reflexões do marxismo da época dela. E ela consegue fazer isso de uma forma, né, que é superior, inclusive, ao que se desenhava desse debate anteriormente, porque a Rosa, na verdade, ela vai fazer parte da primeira experiência muito massiva de construção partidária socialista, né, na história. A Rosa, ela fez parte do Partido Social Democrata Alemão, que era o maior partido socialista já existente na história da humanidade. Quem faz o balanço, né, dos erros que levou essa separação entre tática e estratégia, entre tática sindical e tática parlamentar em uma estratégia revolucionária, quem vai fazer o balanço dessas questões, lendo a Rosa, o Paul Frohle, que eu escrevi a biografia dela, etc., vai justamente ver o tamanho da oportunidade perdida que foi o Partido Social Democrata Alemão, né? Porque era um grande exército de milhões de trabalhadores organizados nesse partido que foram conduzidos a erro após erro de separação entre tática e estratégia, na verdade não conseguia aproveitar o seu potencial político, porque era um partido que tinha capacidade de fazer revolução, né? Imagine a Alemanha do final do século XIX, começo do século XX, com o tamanho da crise econômica que estava colocada naquele momento, a crise que conduz à Primeira Guerra, que, na verdade, inclusive, se encarasse a guerra, como Lenin vai propor que se encare, que depois é um segundo importantíssimo debate de estratégia que eu quero chegar nele também, se encarasse da forma como Lenin encarou, a social-democracia alemã não teria assinado os créditos de guerra e teria encarado a guerra como uma oportunidade para fazer a revolução, né, que é justamente a crítica que Rosa, Lenin e Trotsky vão juntos, e o Liebknecht, vão juntos conduzir contra a direção bernsteiniana, né, do Partido Social Democrata Alemão.
Bom, por que essa discussão é muito importante para a gente? Porque é muito importante pensar a organização dos trabalhadores no marco do debate de estratégias. Porque se a gente não tem o porquê se organizar, ou se o porquê se organizar não está claro, a gente vai conduzindo cada uma das nossas lutas e cada um dos nossos processos de organização política por fora de ter um objetivo comum. E aí vão se tornando sindicalistas profissionais que, na verdade, vão ficar tentando arrancar migalhas do Estado capitalista. O problema, que é muito importante, que a Rosa já previa, mas que o Lenin vai fazer a obra aqui, na minha visão, seculariza esse debate, né, que se torna uma pedra angular do debate da estratégia e do caráter do capitalismo, que é o imperialismo fase superior do capitalismo, do Lenin, onde ele vai justamente mostrar que o capitalismo não tem para onde avançar no sentido progressivo, que, na verdade, o imperialismo marca, a fase imperialista do capitalismo marca que o capitalismo depende do atraso para se desenvolver, que o capitalismo vai passar, a partir dessa sua fase imperialista, que é marcada pela guerra, é marcada pela divisão do globo entre as principais frações dos países imperialistas, a partir dessa mudança de época, né, onde está todo o globo dividido sob o domínio de grandes potências imperialistas, a partir desse momento o capitalismo não tem nada a oferecer a não ser atraso, ou seja, ele chegou no seu limite do desenvolvimento econômico, político, e aí o que ele vai passar a viver é situações cíclicas de crises, guerras e revoluções. Então, na verdade, se a gente achasse, né, que se não se tem essa conclusão do Lenin, se pode acreditar que é possível que o capitalismo vá ter algum tipo de desenvolvimento progressivo e que a gente possa aproveitar esse crescimento, né, aquela frase que se popularizou, deixar o bolo crescer para depois a gente dividir. Só que o bolo não cresce mais, né? O bolo ele cresce apoiado em crises, é como se fosse um bolo oco, que quando você corta ele afunda, é batumado, e que na verdade não tem a menor perspectiva de poder ser dividido, porque é um capitalismo que se instala sobre crises. Bom, falar isso hoje na nossa época é totalmente tátil e sensível. A gente está vivendo uma nova crise secular do capitalismo, né? Uma nova crise orgânica, que é esse tipo de crise que o Gramsci vai descrever como uma crise que atinge a esfera econômica, atinge a esfera política, atinge a esfera social, ou seja, é uma crise onde as pessoas não têm confiança mais nos partidos tradicionais, não têm mais confiança na política tradicional. Isso também é muito importante para entender o fenômeno Bolsonaro, né, porque é esse político que diz que vem de fora, que é um outsider. Bom, o outsider não é uma novidade da nossa época, né? O Hitler também era um outsider, o Brüning também era um outsider, o Mussolini também era um outsider. Não estou falando que o Bolsonaro se compara a Mussolini e Hitler, né? Eu acho que a gente também tem que ter parâmetro histórico e saber que pode ser muito pior do que é Bolsonaro, a gente pode estar proibido de fazer encontros como esse, a gente pode estar proibido de falar a palavra comunismo, socialismo, a gente pode ter que esconder os nossos livros. A prateleira da Daisy teria que ficar vazia, coitada da Daisy, cheio de boitempo ali, vai ter que jogar tudo fora, ou enterrar, sei lá. Enfim, dá para ser muito pior. Então, para a gente também poder ter proporção, mas entender que esse fenômeno do Bolsonaro é parte do que significa o capitalismo da nossa época, né? O capitalismo de crises, guerras e revoluções. E por que revoluções? Porque, na verdade, a gente chega nas situações de crise e os capitalistas, eles lançam uma série de ataques contra os trabalhadores, de distintos níveis, né? Desde ataques nas leis, como por exemplo, a aprovação da reforma da Previdência ou da reforma trabalhista, ataques à própria democracia, que a gente sabe que é uma democracia dos ricos e etc., mas ela tem níveis onde ela vai se tornando cada vez mais autoritária, em situações de crise, até que ela deixe de existir qualitativamente, né? Então, a gente teve o sequestro dos votos, protagonizado pelo judiciário, né? Foi uma das principais forças políticas do golpe institucional no Brasil, o que não significa que o PT tivesse fazendo um trabalho excelente, significa que o PT não ia conseguir levar adiante os ataques no nível que a crise capitalista exige, né? O PT já vinha lançando ataques, mas o golpe vem para aprofundar esses ataques, né? Então, para citar alguns, o PT triplicou a terceirização no Brasil, o PT manteve as tropas brasileiras no Haiti, atacou uma série de reivindicações das mulheres, né, no movimento de mulheres, que inclusive é um dos movimentos que alça o PT,
E depois a lei antiterrorista, que é uma marca dos passos rumo a uma diretização da própria política de governo do PT, né? Então, ou seja, para a gente não se perder, eu falei um pouco da Rosa, do problema da estratégia, né? Ou seja, o problema de desconectar as táticas da estratégia, e falei do Lenin para a gente pensar o quê? Que, na verdade, o capitalismo, na fase que a gente vive, ele não tem um sentido progressista, e é impossível, ele sempre teve um conteúdo bastante reacionário, né? O capitalismo, a Revolução Haitiana prova isso, né? Mostrando que a liberdade, igualdade e fraternidade não era nem para as mulheres, nem para os povos colonizados pela França, ou seja, o capitalismo surge reacionário, mas a fase imperialista, ela é a fase, assim, a roupagem mais reacionária que o capitalismo pode assumir, e é a sua roupagem mais duradoura, porque é assim que ele vai se manter até que a gente coloque um ponto final e faça uma revolução. E nas crises, os ataques são de todo tipo, são esses ataques que eu falei, mas, na verdade, também a gente pode entrar em situações de ataques bélicos, né? Ou a gente acha que o conflito Estados Unidos e China vai para sempre ser um conflito comercial em torno de quem lança o 5G. Em algum momento, esses conflitos se tornam também conflitos armados. O que o Lenin via e por que surge a Terceira Internacional a partir daí? Porque, na verdade, quando se aprova os créditos de guerra no Partido Social Democrata Alemão, e inclusive assinado em acordo com vários outros partidos da Segunda Internacional, se estabelece uma perspectiva de que a guerra entre as nações deve ser assumida como parte da política do proletariado, como parte da política da perspectiva política e organizada partidariamente do proletariado, né? E aí o questionamento justamente do Lenin, da Rosa, e que leva à fundação da Terceira Internacional, é que, na verdade, não se pode acreditar que a guerra entre nações sirva para a classe trabalhadora, né? E aí o Lenin vai dizer que é guerra entre as classes e harmonia entre os povos. Ou seja, batalhar no marco da guerra com a classe trabalhadora armada pela burguesia, batalhar nesse momento para que os trabalhadores se irmanem entre as nações e ataquem a sua própria burguesia, né? E essa guerra, que é uma guerra entre os povos, se torna uma guerra entre as classes. Isso marca a fundação da Terceira Internacional e deixa uma marca do debate da estratégia para a nossa época. Qual que é o problema? O problema é que essa marca se perdeu, né? Então, a gente chega aqui nessa situação de hoje, a Daisy falou várias coisas que eu concordo bastante, que eu não vou me repetir, mas o quanto que a gente vê na nossa época, novamente, a perda do marco estratégico da nossa organização, seja sindical, seja partidária, seja a batalha das eleições, seja a batalha parlamentar, e um sentido que se perde, né? Então, muitas vezes a gente vê setores da esquerda que estão atuando nas eleições exclusivamente para ter um parlamentar, ou exclusivamente para ter uma figura pública conhecida, que atua nas redes sociais para ter um Jones Manuel famoso, quando, na verdade, nada, tipo, tudo isso desconectado do objetivo de organizar a classe trabalhadora para fazer os capitalistas pagarem pela crise, se perde do ponto de vista de cada uma dessas táticas, se tornam táticas perdidas. Carol, já vou encerrar só com uma última ideia, porque, na verdade, na nossa época, a gente se apresenta também um novo problema de estratégia, né? Porque se a Rosa estava debatendo como conectar a tática sindical e a tática parlamentar a uma estratégia revolucionária, e que na visão dela isso era possível, a gente também acha que a gente tem um novo problema na nossa época, que é o fato de que hoje existem também movimentos sociais identitários, de luta das mulheres, de luta negra, de luta anti-LGBTfobia, e outros tipos de demandas da sexualidade. A gente tem um movimento contra, né, a destruição ambiental, movimentos ecológicos, ou seja, a gente tem uma série de novos movimentos que a visão que a gente nutre através do MRT, através do Esquerdo Diário, é de que cada um desses elementos, que na verdade são denúncias muito potentes contra o capitalismo, também deveriam estar conectados a uma estratégia de superação do capitalismo, porque todos eles são problemas gerados pelo capitalismo, né? Tem uma tríade que eu gosto bastante de mostrar, que é a tríade patriarcado, racismo e exploração, que se a gente for ver ela sem perder de vista que a exploração é a base da estrutura do capitalismo e que tanto o racismo como o patriarcado são ferramentas ideológicas para a exploração capitalista, a gente olhando essa tríade vê um resultado imediato, que é o fato de que as mulheres negras no Brasil, por exemplo, recebem 60% a menos que os homens brancos. Ou seja, se isso não mostra
que racismo, patriarcado, LGBTfobia e todas as outras formas de opressão que existem na nossa época e que organizam as pessoas e que fazem com que as pessoas se revoltem e vão para a rua, se a gente não batalha como marxistas para conectar cada um desses problemas, a batalha contra o capitalismo, os capitalistas vão fazer de tudo para se apropriar desses movimentos, e eles estão fazendo isso. Né? A gente vê que tem figuras aí, por exemplo, como a Djamila Ribeiro, que é uma antimarxista, que diz que é aliada dos trabalhadores, mas faz campanha, propaganda publicitária e é aliada de uma série de empresas que superexploram os trabalhadores, terceirizam o trabalho, como foi a campanha Bradesco Human, que é uma campanha, na minha opinião, brutalmente rechaçável. Né? O Bradesco é um banco, além de ser um banco, é um dos detentores da dívida pública brasileira, e além disso tudo, a gente sabe que os bancos são os principais centros da terceirização do trabalho, de onde emana a terceirização do trabalho. Não tem nenhum banco que você entre que não tenha uma massa de mulheres negras superexploradas que almoçam nos banheiros. Ou seja, a perspectiva do capitalismo na nossa época é buscar pegar cada uma dessas demandas, extrair o seu conteúdo mais subversivo e radical e transformar em demandas pró-capitalistas, como se o capitalismo fosse capaz de resolver. O problema é que não é, né? Eles colocam negros e mulheres no topo, como o Fernando Holliday, como Hélio Negrão, como, estou falando dos de direita, principalmente, né, que são os defensores radicais de uma perspectiva ultraneoliberal, anti-negros, anti-mulheres, anti-LGBT, anti-classe trabalhadora, quando, na verdade, esses negros e mulheres no topo não muda o fato de que a gente está no mesmo mundo que não está dividido entre topo e chão. O topo, para o topo existir, precisa ter chão, precisa ter gente morrendo, precisa ter gente superexplorada. E nesse sentido, para mim, é muito importante a gente se irmanar, não só desse debate de estratégia, que vem de Rosa e Lenin, que, na nossa opinião, se perdeu no curso das décadas do pós-guerra, o assassinato do Trotsky, todo o desmantelamento da Quarta Internacional retira o debate de estratégia do centro, como também a gente vê uma ofensiva antimarxista, porque o capitalismo consegue se apropriar de tudo que existe de mais radical, né, extrair o que existe de mais radical dos movimentos negros, de mulheres, LGBTs, etc., mas ele não consegue se apropriar do marxismo, né, então o que eles tentam fazer é pegar esses movimentos, separar do seu conteúdo anticapitalista, separar o marxismo desses movimentos, quando na verdade esses movimentos nascem juntos. E quando eu falo dos movimentos sociais muito fortes na nossa época, é porque de fato hoje se destaca a presença do movimento negro, de mulheres, etc., mas a origem do marxismo é uma origem antirracista, é uma origem antipatriarcal, é uma origem anti-opressão à sexualidade, e isso está materializado em grandes textos da elaboração marxista, como a origem da família e da propriedade privada do Engels, como é o próprio Capital do Marx, no capítulo 24, onde ele associa a escravidão à acumulação primitiva de capital e à própria fundação do capitalismo, como são todas as cartas entre Marx e Engels, enlouquecidos de alegria com a luta anticolonial de Cipaiós na Índia, ou vibrando de alegria com a luta negra contra a escravidão nos Estados Unidos, que para eles esse que é o nome que deveria ter. A Guerra Civil Norte-Americana deveria ser, o nome deveria ser de uma rebelião negra contra a escravidão. Depois a gente tem as teses da Terceira Internacional sobre a luta negra, que a primeira delas é de 1922, o primeiro documento público antirracista da história da humanidade, dos trabalhadores organizados, é um documento dos marxistas da Terceira Internacional. Ou seja, não está desconectada a nossa luta. Quem fez essa operação de desconectar foram os teóricos burgueses que querem tirar da mão dos negros, da mão das mulheres, essa enorme ferramenta de libertação que é o marxismo. Né? E aí vem com seus Carlos Moore e com todo tipo de tentativa de deturpar e deteriorar o que é o marxismo, em que aí contam com a ajuda do stalinismo, né, que é essa deformação grotesca do marxismo, para dizer que o marxismo é o que defendeu Stalin, ou o que defendeu o Partido Comunista Brasileiro, que foi contra pautar a questão negra para poder fazer aliança com Getúlio Vargas, e depois para poder fazer aliança com outros setores da burguesia nacional. Ou seja, esse não é o nosso marxismo, né? O nosso marxismo é das mulheres que legalizam o aborto na Revolução Russa, o nosso marxismo é das mulheres que desburocratizam o divórcio também na Revolução Russa, o nosso marxismo é do Partido Bolchevique, que em 17 decide começar a Revolução no 8 de março. Ou seja, esse é o nosso marxismo,
e apegado à estratégia que entende cada um desses processos de luta como lutas para fortalecer um combate anticapitalista que faça com que os sindicatos e partidos coloquem à frente a luta das mulheres e dos negros contra a sua opressão, né? E não que seja uma luta para amanhã, para o dia seguinte, ou de uma secretariazinha de mulheres e uma secretariazinha de negros. Seria maravilhoso que os sindicatos hoje estivessem paralisando em todos os lugares contra as queimadas, no Pantanal e no Cerrado. Ou que cada jovem negro que tivesse sido assassinado tivesse sido homenageado com paralisações proletárias em todo o país, contra a violência racista, como é o que a gente está vendo acontecer hoje nos Estados Unidos. Então, enfim, a gente pode depois até tentar debater um pouco sobre essa questão do contexto eleitoral, mas quando a gente pensa na organização dos trabalhadores no MNT, a gente pensa nessa perspectiva, e quando a gente pensa a organização das mulheres e dos negros, a gente pensa na perspectiva de encarar como parte da classe trabalhadora, como maioria da classe trabalhadora, e que tem o direito de superar as burocracias sindicais e colocar suas pautas dos negros, das mulheres, dos LGBTs, como parte da pauta e da luta da classe trabalhadora, como é o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Então, enfim, eu paro por aqui, e obrigada aí pelo espaço, desculpa ter falado tanto, acho que foi uns 20 minutos, eu queria ter falado menos, mas acho que era mais ou menos o que eu estava pensando em dizer para vocês. Letícia, tempo é só referência. Eu falo 10 a 15, mas se quiser falar 30, 40, eu não tenho problema com isso, não. É só uma referência mesmo. Bom, estou muito provocada, mas vamos passar aqui para a nossa lista de inscrições. Eu acho que Flávia, né? Flávia primeiro fala. Eu fiquei aqui pensando na fala de Letícia, tudo inscrito também. Pessoal, boa tarde. Letícia, boa tarde. Eu não tinha dado boa tarde ainda por microfone a você. Só tinha dado boa tarde a Deise. Muito obrigada pela fala de vocês duas, assim, de Deise e de Letícia, foram maravilhosas, assim, foram... Deise falou pontapé, né? Eu acho que é isso mesmo. Foi trazendo vários caminhos, várias aberturas aqui. Eu fiquei pensando muito sobre a fala da Deise, você colocou, né, Deise, uma das questões do movimento de acumulação, e uma das grandes questões que eu fico pensando, e aí eu não sei nem se é uma pergunta, mas eu queria te escutar em relação a isso, é porque você tem pessoas como, sei lá, David Harvey hoje falando que somos muito grandes para parar. Estava lendo um artigo dele, né, um pequeno artigo que da margem esquerda, e ele falando isso, assim, né, dessa encruzilhada, dessa sinuca de bico que a gente está, da gente ser muito grande para parar. Eu queria escutar, e queria escutar também Letícia em relação a isso, assim, porque eu acho que tem a ver com, pelo menos percebo que tem relação com o que Deise falou desse movimento de acumulação. Posso estar de alguma forma misturando algumas questões aí, mas acho que é importante escutar vocês nisso, assim. E, sei lá, já Virginia Fontes se arreta, né, quando ela não se coloca dessa forma, né, já vai pensando, bom, então a gente vai fazer o quê? Vai colocar mais gasolina na fogueira? Como é que a gente faz? Aí eu fiquei pensando sobre isso, sabe, são só incômodos que as falas de vocês também trouxeram. E aí, Deise, você falou sobre essa esquerda abstrata, né, que é uma coisa, da coisa do relativizar, da coisa, tanto da esquerda abstrata, como se hoje a gente pudesse relativizar tudo, esses espaços. E eu fiquei muito pensando no artigo também de Marcelo Badaró, falando sobre como, às vezes, a esquerda vem de um... ele fala isso, né, que a nossa organização, né, dos trabalhadores, ela não vai partir de fora, né? Eu me lembrei também desse texto quando Letícia fala do ombro a ombro, porque ele fala do ombro a ombro e eu acho que Letícia traz esse ombro a ombro, essa construção ombro a ombro, mais do que um eixo que vem de fora para consertar uma visão, mas não, que seja uma construção ombro a ombro, inclusive dessa multiplicidade de vozes, né, que se junta para se organizar na classe trabalhadora. E aí Letícia citou Rosa, e ontem eu estava lendo umas coisas e escutando Isabel Loureiro, né? E a primeira coisa que ela fala de Rosa é que ela coloca tudo de ponta cabeça.
ela coloca tudo, né? Na verdade, Isabel Loureiro citou um outro, agora eu não vou me lembrar, mas é um outro pensador que ele fala, ó, a Rosa coloca tudo de ponta cabeça, ela confunde todo mundo, no sentido não de confundir, mas de trazer ó, e aí, vamos movimentar isso. E fiquei pensando, né, quanto a gente tem ainda para aprender com ela e sobre ela, né, porque tem toda a questão da atuação dela também como militante do partido na Polônia, né? Então eu fiquei pensando nisso com a tua fala, Letícia. E queria dizer que assim, o seu vídeo sobre a Djamila, eu conheci você a partir dele, conheci a sua fala a partir dele, assim, parecia que tudo que eu tinha pensado sobre foi dito a partir daquele vídeo. Então eu acho aquele vídeo muito importante, assim, como eu não sei se vocês, eu estou falando, mas eu estou pressupondo que as pessoas conheçam esse vídeo de Letícia, que é um vídeo que ganhou relativamente espaço, não foi, Letícia? Posso estar, mas ganhou um espaço para pensar o que, inclusive, ela citou em relação à postura de Djamila Ribeiro. E é isso, não quero também me alongar, não. E era só trazer esses comentários e agradecer mais uma vez, Deise e Letícia. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente e por ter aceitado participar com a gente. A gente vai fazer a rodada de todas assim, falando, ou a gente vai... Carol, não sei como... O que vocês preferem? Eu acho que a gente pode deixar as pessoas falarem um pouco, não sei, Letícia, eu acho, né? Senão vai virar também um monólogo. Mas assim, já que eu pedi a palavra, eu preciso contar isso. Letícia, eu não te conhecia. Aí, quando eu recebi o convite, aí alguém disse assim, você vai estar na mesa com aquela... Com a moça que a Djamila falou, não sei o quê. Eu disse, nossa, se a Djamila atacou ela, ela já é gente boa. Então, o próximo é o Juliano. Eu estava, essa coisa de ouvir vocês, a gente vai puxando tantos fios, né, para pensar tantas questões, acho que isso está aqui ainda rondando. Mas quando a Deise estava encerrando a fala, eu pensei numa coisa bem pontual, tá? E que tem relação com o meu estudo na tese. Eu estudei um espaço específico de trabalho, que era um hospital universitário, e eu estudei essa coisa dos múltiplos vínculos, né? Dentre outras questões que eu estava procurando, eu achei ali... eu não sei se a gente poderia pensar em organização coletiva dos trabalhadores daquela unidade, porque a gente tinha ali tanta fragmentação e organizações microcoletivas, vou chamar assim agora, inclusive trabalhadores lutando um contra os outros. Eu queria saber como é que isso está sendo pensado, né? Porque quando você perguntou assim, organização para quê? Eu fiquei pensando, e entre eles há uma questão, que é para quem, né? Para quem a gente está se organizando para buscar, seja lá o que for, porque havia ali um embate. Então, eu cheguei a localizar, na tese, 4 sindicatos dentro do mesmo hospital, e eles buscavam coisas diferentes, inclusive coisas que, a serem conquistadas por uns, tiravam direito dos outros, entende? Então, um pouco dessa fragmentação deles. Queria ver como é que isso está sendo pensado, enfim. É isso, bem direto mesmo. Bom, já que são os 3 vídeos estão inscritos, aqui da Letícia, né? Isso. São... acho que a Letícia disponibilizou aqui, né? Ótimo. Então, são 3 inscritos, eu sou a última até agora, então vou falar também. Estou muito provocada, eu acho que essa série de eventos que a gente fez, né? E hoje é o último, sobre trabalho e sociedade, inclusive, conversando com a Deise, né? A Deise, qual que é a proposta? Trabalho e sociedade, né? Pensando que é um tema muito amplo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que reforça a centralidade da discussão da atividade de trabalho, do trabalho, né?
tanto enquanto, digamos assim, né, marcadamente alienante, potencialmente adoecedor, quanto também a saída para a construção de um projeto de sociedade emancipadora, assim, né? Eu acho que o fechamento do encontro hoje ressalta isso. E aí, Letícia, eu queria falar um pouco. No começo da sua fala, você falava, eu espero aprender muito, né? Porque tem muita gente que é da academia e tal. E eu só queria ressaltar, assim, que uma das discussões que a gente faz, pelo menos lá no laboratório, né, é que a saída, inclusive para construir um projeto emancipador de sociedade, é que de fato, para a construção do conhecimento, tem que haver a participação de todos os trabalhadores envolvidos, né? E aí essa separação eu já fiquei um pouco convocada, pegando o gancho de uma discussão desde a separação entre militância e trabalho, né? Que não tem isso, você tem sujeitos que são da experiência, né? E todo mundo tem uma experiência de trabalho, a gente pode pensar assim, né? E tem as pessoas que estão pensando isso no modo de produção do conhecimento científico. Mas um conhecimento científico que, de fato, contribua com o projeto emancipador tem que ser construído junto, né? Não tem outra saída, né? Então, eu só queria fazer essa fala inicial de que estamos aqui todos trocando, né? E tentando pensar esse projeto. A segunda consideração, eu acho que é com base na fala das duas, fiquei muito provocada. No curso de psicologia, eu leciono, uma das disciplinas que eu leciono é a psicologia do trabalho, né? E a outra é uma discussão sobre cárcere, que parte do abolicionismo penal para pensar, né, uma sociedade sem prisões. E, para mim, nitidamente, as questões são extremamente conectadas, intimamente conectadas, né? E eu começo a pensar, assim, que o debate da psicologia do trabalho, que se vincula principalmente à psicologia social, tem que ser um debate anticapitalista, né? A gente tem que começar a falar do anticapitalismo para frente, assim, né? Se é do anticapitalismo para frente, então qual projeto que a gente quer? Eu acho que é isso em disputa, porque senão fica falando, o objetivo é transformar a sociedade, vai transformar para onde? Né? Transformar para quê? Organizar para quê? Né? Organizar a classe trabalhadora, né? Fazendo um paralelo, assim. E aí, as duas últimas coisas que eu queria falar, é que a partir da fala de vocês, eu também lembrei de um documentário, eu sempre esqueço o nome desse documentário, que era sobre uma organização internacional de trabalhadores em Londres, né, que são trabalhadores não documentados, então, a maioria de outros países, e que estavam em situação, estavam sem documento, e que trabalhavam como terceirizados em uma universidade, né. E aí, um dia, eles resolvem fazer uma greve não, uma paralisação, né, e uma manifestação seguida de assembleia. A assembleia foi marcada para o auditório da universidade, e a universidade faz uma denúncia à polícia migratória da Inglaterra, né, que chega no auditório, prende todo mundo e deporta, porque estavam todos em situação indocumentada. É um documentário muito forte, assim, ele foi exibido em alguma mostra daquele cinema, mostra de Cinema e Direitos Humanos, que era organizado pelo extinto Ministério de Direitos Humanos, né? E eu lembrei desse documentário, ainda mais quando você falou da harmonia entre os povos, né? Guerra entre as classes e harmonia entre os povos. E, por último, acho que é uma pergunta para as duas, né? Se a gente pode pensar, o que a gente pode pensar de elementos, utilizando a discussão que o Lukács faz sobre decadência ideológica burguesa, o que a gente pode pensar de elementos e de obstáculos? Ou se a gente pode pensar esses obstáculos como efeitos dessa decadência ideológico-burguesa, né? Obstáculos à construção desse projeto emancipador de sociedade. Acho que é isso. Agora é com a gente, é isso? Bom, você quer começar, Letícia? Será que a gente não escuta a Flávia também?
Mas, assim, se vocês quiserem falar, porque era só um outro comentário que eu fiquei pensando no teu... Bom, eu já estou falando, eu vou falar. Eu não tinha visto que você tinha se escrito, desculpa. Não, Deise, é porque eu ia deixar vocês falarem primeiro mesmo, para depois voltar, caso ninguém tivesse a vez. Mas já que eu já estou falando, eu vou só aproveitar e fazer... eu estava vendo, por muito azar na vida, eu estava vendo um vídeo, no mínimo, horroroso, do Pedro Doria, que eu não sei se vocês conhecem, que estuda tenentismo. Bom, quem não conhece, ele é do Canal Meio, né? E aí eu fiquei pensando como é importante a atuação de pessoas como Letícia, por exemplo, nessa construção de uma... Eu vou falar discurso, mas não é discurso, mas de uma força política, porque, bom, se vocês chegarem a assistir esse vídeo dele, é horrível, porque ele trata o marxismo e ele fala, isso me doeu profundamente, ele fala que o marxismo é o conhecimento de um único homem sábio. E ele vai tratar disso porque ele está tentando defender o liberalismo a todo custo, as ideias liberais, e ele vai fazer o paralelo com o marxismo. Então, eu fiquei pensando, era uma coisa que eu ia trazer em relação ao vídeo de Letícia, a essas construções que a gente está, né, tentando fazer também, tentando formular em outros espaços, nas redes sociais, porque também existem esses radicais de centro, né, que fazem esse tipo de discurso sobre o marxismo. E eu fiquei pensando sobre isso a partir dos vídeos também que Letícia produz e a partir desse espaço de disputa também. Mas era só esse comentário. Deise? Tá. Eu fui anotando algumas questões que vocês trouxeram aqui e vou tentar, né, compartilhar um pouquinho o que eu pensei enquanto vocês foram falando. E, Letícia, fique à vontade se você quiser parar, falar e complementar, introduzir alguma outra questão. Fique à vontade. Eu vou começar pela esquerda abstrata, né? Ou assim, quando eu comentei em esquerda abstrata, eu vou contar uma coisa que me aconteceu semana passada, só para eu tentar mostrar os efeitos da gente tratar a esquerda como se fosse algo que tem uma identidade única, que sempre foi assim e que, em função disso, agora nós estamos numa crise de esquerda, tá? Semana passada eu estava no meu Instagram e apareceu uma propaganda política, daquelas que é paga, sabe? De uma moradora de Belo Horizonte, que é uma pré-candidata à prefeitura, né? Então, o vídeo começa como começava a chamada do vídeo era lugar de mulher na política. Eu até parei para assistir porque o chamativo era esse, lugar de mulher na política. Aí eu fui assistir, ela dizia, vou contar para você 5 mulheres que fizeram política. Aí ela começa a fazer apresentando desde 1930, né, mulheres na política, e termina o vídeo se apresentando como ela, uma mulher para construir uma nova Belo Horizonte, né? Ela é pré-candidata à prefeitura de Belo Horizonte, mas ela não diz a qual partido ela está vinculada. E aí eu fiquei curiosa, né? Disse, mas quem é essa pessoa, né? Aí fui ver os comentários. Aí nos comentários as pessoas começaram a perguntar, mas que partido você é? Que partido você é? Aí alguém respondeu que ela era do PSDB. Aí o que acontece? Primeiro, o exemplo claro de como as pautas identitárias, por elas mesmas, podem ser rapidamente, né, incorporadas no discurso da direita. Mas o que me assustou mais foi o comentário de um rapaz, que ele comentou assim, de um rapaz e de uma moça, foram os dois comentários. Que pena, eu tinha gostado tanto do vídeo, mas é que eu acho o teu partido muito de esquerda.
Não, eu fui obrigada a comentar, uma coisa que eu, de modo geral, não faço, para não arrumar treta de graça, né? Mas, assim, eu fui obrigada a dizer, olha, moço, você pode dizer que você não concorda com as políticas assumidas por esse partido, mas não porque ele é de esquerda, porque você não concorda com as políticas, porque ele não é de esquerda, né? Mas, assim, esse é o que a gente pode ver desse movimento que a gente trata a esquerda como qualquer movimento que se opõe a alguma coisa que está colocado na ordem do poder, né? Então, isso, para mim, é um elemento de tratar a esquerda de forma abstrata, né? Aí, um outro desdobramento é para os próprios movimentos que se colocam em luta e que têm potencial de serem movimentos radicais, né? Então, por quê? Porque tem potencial, porque buscam avançar nas questões imediatas da classe trabalhadora, né? Como a gente já colocou aqui, as questões que nos tocam, salariais, questões de preconceito, discriminação, todos os outros elementos que a gente sente, né, no nosso dia a dia, que são engendrados por uma relação de exploratória e opressora, né, e que, então, tem potencial para ser um estupim de um movimento revolucionário. Mas isso não se dá naturalmente, né? Ele só tem o potencial. Transformar isso realmente revolucionário vai da intenção do projeto ou, né, como a Letícia estava colocando, da estratégia que a gente assume como, né, a intenção de prática para a construção de um outro. Agora, quando a gente coloca a esquerda, então, qualquer movimento que trata, né, que tem um estupim, esses problemas concretos da classe trabalhadora, né, mas não tem no seu horizonte transformar esse potencial em realmente revolucionário, a gente cria um problema para a própria organização da classe trabalhadora. Porque aí a gente acaba se perdendo no próprio movimento, no sentido que é o que as pessoas leem como crise, né? Então, olha, não, eu não vou mais confiar em partidos políticos, bom, porque primeiro tudo que a gente vê, e depois, porque se eu me aproximo de um que tem a minha pauta, né? E isso eu já vi por exemplo, isso eu já presenciei com muitas estudantes na universidade. Então, elas se solidarizam com alguma pauta feminina, mas aí começam a entrar no movimento, mas aí descobrem que tem um partido lá, e o partido já é uma coisa como se fosse, né, essa obstaculização do instrumento da classe, um instrumento que deveria servir à classe, que acaba, né, colocando a classe a seu serviço. Então, esse é um outro problema da gente abstrair o que são os movimentos concretos de ser esquerda, né? E aí um outro problema ainda para mim, que aí por isso eu usei o exemplo da democracia, que ficou claro, assim, claríssimo, que fica claro. A gente, quando a gente está organizada em movimentos, tem, né, até para usar aqui que a Letícia colocou, a gente tem ações que são, né, táticas, então existem algumas alianças que às vezes são necessárias serem feitas, né? O problema é quando, em função da estratégia que o movimento tem, ele não vai ceder a qualquer aliança. E isso é muitas vezes colocado contra o próprio pensamento comunista, o próprio pensamento marxista, o próprio pensamento por uma sociedade emancipada. E então nós somos rechaçados. Aquela luta que tinha o potencial para ser revolucionária é utilizada contra nós para acabar. É contraditório, né? Então, a luta teria a possibilidade de se tornar emancipatória, né? Rumar a emancipação, rumar uma organização para a emancipação, mas a disputa dentro da pequena política da burguesia, né? Que a esquerda, daí agora a esquerda ampla, reproduz, porque não tensiona toda a potencialidade das lutas concretas, elas acabam obstaculizando e sendo, inclusive, utilizadas para rechaçar o próprio marxismo, como a Letícia colocou antes, né? Então, acho que esse problema da gente tratar a esquerda de forma abstrata e jogar para uma época específica as nossas diferenças, né, ou seja, o para quê que a gente luta
É muito complicado. Por exemplo, se a gente for pegar o Manifesto Comunista, né, o Manifesto do Partido Comunista, a gente vai ver que ele é um projeto, é um programa de intervenção na realidade colocado a partir da transformação da Liga dos Justos, onde já estava colocada uma discussão sobre reforma ou revolução, né, se a gente for usar termos depois mais para frente, né? Então, não é característico da nossa época histórica, eu acho que é isso que é importante a gente resgatar, né? E aí, assim, eu não conheço esse texto, Flávia, do Somos Grandes para Parado, né? Mas, não, peraí, é justamente porque estamos cada vez mais grandes no sentido da acumulação e que temos que parar. Em que sentido? Bom, quando a gente pensa a reprodução ampliada do capital, né? E aí o capítulo lá 23 do Marx vai eu que não queria ficar jogando o livro 1, 2, 3 do Marx, mas se a gente for pensar lá no capítulo 23, que o Marx está trabalhando as leis gerais do movimento, né, de acumulação, eu vou aproveitar esse capítulo para falar tanto da concorrência que o Juliano encontrou lá no sindicato entre os trabalhadores, quanto desse movimento de acumulação. É importante pensar assim, é da natureza do capital a concorrência entre os trabalhadores, né? E quando nós estamos em relações de concorrência, por quê? Porque a gente vende uma mercadoria. E a nossa mercadoria, ela está em excesso no mercado, né? Se não está em excesso, a gente já está concorrendo. Imagina quando ela está em excesso. E é visível que a gente está em excesso no mercado, a mercadoria que nós vendemos tem excesso no mercado, porque quanto mais o movimento do capital apresenta seus momentos de crise e há uma superpopulação, né, relativa, constituída, maior é o conservadorismo, porque alçar aspectos da cultura para intensificar a competição entre nós é importantíssimo para o próprio movimento do capital, né? Então, esse é um elemento importante que a gente precisa considerar. E que movimento é esse? É um movimento de acumulação. Aí, quando a Letícia falou do bolo, eu achei divertido, porque eu pensei assim, eu imaginei o bolo que ela estava falando, e é interessante porque é como se a gente pensasse, o bolo vai se enchendo de ar de um lado e se enchendo de massa de outro. E aí, quando você vai cortar o bolo para dividir, você divide um bolo cheio de ar, ou seja, um bolo de nada para a classe trabalhadora, e acumula a parte da massa para você, né, para o capitalista vai ficar com a parte da massa, a gente fica com o bolo cheio de ar, né? Então, esse movimento de acumulação, ele engendra muitas outras coisas que vocês colocaram aqui, inclusive da questão da terceirização, por exemplo, hoje, o movimento ampliado de reprodução capitalista, sustentado numa super acumulação mundial, né, mediada pelo setor financeiro, né, ela engendra múltiplas formas de assalariamento que, às vezes, nós, como classe trabalhadora, nem estamos percebendo, né? Por exemplo, o empreendedorismo, né? O empreendedorismo é uma relação precaríssima de trabalho, né? Onde, inclusive, o capitalismo jogou para as mãos do próprio trabalhador a responsabilidade pelo capital, por adiantar capital constante também, não só o capital variável, né? Então, todos esses novos engendramentos de relações de trabalho, ela se dá por essa acumulação, né? Então, nós continuamos produzindo a riqueza. Eu não consigo entender um marxista falar que nós estamos grandes demais para parar. A gente precisa parar o processo de acumulação. Quando a gente diz parar, não é parar o trabalho de reprodução da vida, né? Reprodução, a gente precisa continuar vivendo, a gente ainda não se alimenta de luz. Então, a gente vai precisar trabalhar, a gente vai precisar reproduzir a nossa existência. A questão é em que lugar a gente reproduz essa existência. Então, a gente precisa parar com o movimento de acumulação, né? E aí, para resgatar até o próprio Manifesto Comunista, falando muito do Manifesto Comunista, a gente fez um grupo de estudo sobre o Manifesto Comunista e agora está tudo bem fresquinho na minha cabeça. O Marx, ele coloca exatamente isso, é preciso superação da propriedade privada dos meios de produção, superação do Estado burguês e superação da família burguesa. Né? Então, como é que a discussão da opressão da mulher não está presente nos marxistas? Para mim, assim, é um desfavor que a esquerda, e aí vou colocar essa esquerda abstrata, faz ao marxismo.
O marxismo não, a classe trabalhadora, né? Então, assim, essa é uma questão, e que vincula com o que a Carol estava falando da decadência ideológica da burguesia. Bom, a ciência, para mim, não tem outra coisa senão uma função ideológica nesse momento, né? Em que sentido que ela é uma função ideológica? Não, nós não discutimos com os nossos estudantes, e aí, até a Letícia iniciou a fala dela falando, né, que nós somos acadêmicos. Letícia, é incrível, porque eu sou professora de administração. Na administração, a gente ensina salário, mas não ensina mais valor. A gente fala de lucro, mas não fala de acumulação. A gente fala de capital, mas, na verdade, a gente está falando de moeda. A gente está falando de dinheiro, a gente não está falando de acumulação. Né? Então, o que se ensina na universidade e aí, lá na ideologia alemã, né, os donos dos meios de produção das mercadorias necessárias à reprodução da vida também são os donos do meio de produção da reprodução das ideias. E hoje eles são os donos do ensino. Né? É com muita resistência que nós ainda somos públicos. Mas nós ainda permanecemos públicos, inclusive porque a nossa resistência enquanto classe está muito baixa. E quando a nossa resistência enquanto classe trabalhadora for forte na universidade, a universidade vai deixar de ser pública. Porque se a gente começar a propagar demais, é só a gente pensar no que os ataques todos que o Ministério da Educação fez recentemente. As universidades públicas são o quê? Um bando de marxista, né, maconheiro e balbúrdia. Por que eles precisam fazer isso? Porque ainda é um lugar que tem uma resistência de pensamento que vai na contramão do que é a ciência ideológica ensinada nas universidades. Né? Então, assim, acho que nesse elemento, a gente precisa avançar muito no debate sobre o que é conhecimento. E aí eu faço minhas palavras da Carol, assim, não há produção de conhecimento para a classe trabalhadora sem a classe trabalhadora. Não que nós, professores, não sejamos, né, e professores não sejamos classe trabalhadora, é que a gente não se comporta como classe trabalhadora. Então, acho que isso é importante, assim, pronto, não quero falar mais. Eu me empolgo nessa. Carol, emendo aqui? Sim. Ai, Deise, eu tô apaixonada por você. Não, eu ia comentar bem rápido, assim, essa questão do Harvey, porque eu acho isso que a Deise falou, né? Se a gente é muitos e muito fragmentado, isso, na verdade, mostra o quanto que a gente tem um potencial de organização até superior, né? Eu fiquei pensando, falei aqui da Revolução Russa, de 17, era uma revolução numa população majoritariamente camponesa, em relações de trabalho muito atrasadas, profundamente fragmentadas, um nível muito mais baixo de educação, de acesso à cultura do que a gente tem hoje. Então, na verdade, as condições materiais, elas estão tão maduras que elas estão prestes a apodrecer, né, diria o Trotsky. Então, na verdade, a chave, o nosso problema, né, na minha visão, e eu entendo também que é bastante do que a Deise estava falando, muito mais do que um problema objetivo da classe trabalhadora, ou seja, de qual é o tamanho, onde está, se está organizada ou desorganizada, se está em uma relação de trabalho que acha que é empreendedorismo ou não, é muito menos um problema objetivo, porque objetivamente a gente está muito bem localizado, do que um problema subjetivo, né? O grande problema da classe trabalhadora, a crise da nossa época, é a crise de direção da classe trabalhadora. E aí eu divido as conclusões de todos esses revolucionários que a gente foi falando aqui, né? Marxistas, por isso também, eu acho muito importante falar do marxismo como uma teoria em movimento, uma teoria em construção, porque ela é histórico-dialética, né? Então ela se retroalimenta das próprias experiências da luta de classes em cada época. Nesse sentido, é impossível existir um marxismo que é do Marx, né? Existe o Marx, depois do Marx vem 1 milhão de experiências da classe trabalhadora, todas elas teorizadas por muitas mentes revolucionárias, que, enfim, a gente poderia fazer uma lista aqui. Toda vez que alguém me pergunta, você acha que o marxismo é uma teoria egocêntrica? Eu diria não, porque
Posso te citar uns 200 teóricos marxistas africanos, caribenhos, posso te falar do C.L.R. James, que é a maior obra de história que eu já li na vida, assim, apaixonante, Os Jacobinos Negros, né, que é um livro de um marxista negro caribenho, que é impressionante, que na verdade, inclusive, não só era um historiador incrível, James, como era um lutador revolucionário impressionante, que fez parte de várias greves operárias dos Estados Unidos, destacadamente a experiência de greve dos rodoviários de Seattle, que é uma experiência muito brutal de luta, inclusive já com conteúdo bastante antirracista também nessa greve. A greve de Flint, que ele acompanha muito de perto também, da General Motors, que é a mesma planta que agora paralisou 8 minutos e 43 segundos por justiça para o George Floyd, a mesma planta onde o James teve a experiência de poder se organizar junto, e é também um dos maiores especialistas em materialismo histórico dialético, o James, né? Ele tem páginas e páginas e páginas de estudo sobre o materialismo histórico dialético, debatendo com Hegel o que significa a transição da dialética hegeliana para a dialética do Marx, ou seja, um gênio, inclusive ele é um dos caras que alimenta a tese de que a dialética senhor-escravo para o Hegel é produzida a partir da leitura da experiência da Revolução Haitiana. Ou seja, o James ele era não só era um revolucionário brilhante, mas era um marxista de elite, assim, né, de pensamento, nesse sentido. Então, não, o marxismo não é uma teoria de um homem só, é impossível, não seria marxista, né, não seria dialético, se fosse assim. Agora, como que o marxismo é tudo isso e como que a direção da nossa classe não expressa isso, né? Acho que essa é a nossa crise. E eu adoraria falar sobre isso com o Harvey, porque ele tem várias teses para justificar por que não tem revolução, porque a gente está fragmentado e tal, e muitas vezes eu não encontro nas teorias dele uma resposta que parte de pensar isso, quais são as direções da classe trabalhadora na nossa época, que acho que é bastante o que a Deise está falando. O que é a esquerda na nossa época? Primeiro, é uma esquerda que desfez o seu laço com a estratégia. E quando eu falo da estratégia, eu estou falando de estratégia militar mesmo, né? Tipo, se a gente for ver como que o Marx desenvolve o pensamento dele, o Engels ele não parava de ler Clausewitz, que era um teórico militar. Depois a gente vai ver como se forja o pensamento da Rosa Luxemburgo, também através de leitura sobre estratégia militar. O desenvolvimento do pensamento do Lenin está atrelado à centralidade que ele vê da tática da guerra civil. Ou seja, todo o marxismo revolucionário, ele é marcado por um pensamento permanente sobre a estratégia para a revolução, né? Ou seja, vão lendo esses autores, esses teóricos da estratégia militar, em especial o Clausewitz, para poder desenvolver uma perspectiva do que seria a estratégia da revolução. E todos eles, em uníssono, vão dizer que não existe uma saída pacífica para superar o capitalismo, que quando a gente se enfrentar com o que existe de mais arraigado do sistema capitalista, os capitalistas vão se colocar em movimento para reprimir a gente. Ou seja, um exemplo disso que a gente poderia pensar agora, a gente está numa crise do bolsonarismo aqui, né, vivendo num país governado por Bolsonaro, não é um governo, não é uma figura isolada, o Bolsonaro é apoiado, tutelado pelos militares, ele é sustentado pelo regime do golpe institucional, ou seja, as forças do golpismo não é só Bolsonaro e militares, é STF, é os partidos fisiológicos do Congresso, esses partidos também, à frente dos cargos executivos, também implementando medidas de autoritarismo em regiões do país, né, como é o próprio Dória aqui em São Paulo, o Witzel, e aí eles têm os conflitos entre eles, parece que não se entendem, quando, na verdade, todos eles estão com distintas perspectivas, mas com o mesmo objetivo de aprofundar o regime do golpe e estabelecer um novo regime político para regular a relação entre as classes sociais no Brasil. Bom, nesse sentido, o que a gente teria que fazer para se enfrentar com o Bolsonaro? Se enfrentar com o regime. Não adianta a gente achar que a gente vai derrubar o Bolsonaro e resolveu, né? A gente vai chegar nas eleições de 2022 como? Como foi as de 2018? Foram manipuladas, já tinham elementos de tutela militar, né? Os militares já estavam se pronunciando, dizendo o que eles queriam, não queriam desse processo eleitoral e etc. Ou seja, não serve para a gente tirar Bolsonaro, a gente precisa lutar pelo fora Bolsonaro e Mourão, né? Porque o Mourão é a representação do espaço dos militares no poder,
Mas a gente também precisa não querer só trocar os jogadores, a gente precisa querer mudar as regras do jogo e alterar o regime. Isso se faz com uma Assembleia Constituinte, imposta pela luta. Agora, imaginem vocês, se a gente faz uma Assembleia Constituinte imposta pela luta, os capitalistas do Brasil e imperialistas dos Estados Unidos e tal vão ficar de bracinho cruzado, vendo a gente lá com os nossos deputados eleitos para a Assembleia, desvotando todas as leis reacionárias, desfazendo a obra do golpe, vão ficar só observando. Não, eles vão botar, exército, polícia, eles vão botar a burocracia sindical, o que existe mais mafioso da burocracia sindical, a serviço de impedir que a gente consiga desfazer a obra do golpe. Ou seja, se a gente perde a estratégia do nosso caminho, a gente iria para uma constituinte bobo alegre, sem se auto-organizar, sem preparar mecanismos de autodefesa da classe trabalhadora e disposto a colocar o peito aberto e morrer em nome de uma tática que, na verdade, não se sustenta sozinha, ela só é sustentada à medida em que a gente caminha para a auto-organização dos trabalhadores. E que, inclusive, a partir dessa experiência, a gente debata com todos os trabalhadores que participam desse processo que a gente quer superar o capitalismo e que para a gente não tem que parar na Constituinte, a gente quer um governo de trabalhadores de ruptura com o capitalismo, porque somos revolucionário. Ou seja, um pensamento que tem uma estratégia à frente, ele batalha pela auto-organização dos trabalhadores, ele não tem um DNA pacifista, ele sabe que vai ter que ter enfrentamento, ele sabe que a classe precisa estar organizada para poder fazer isso, ele sabe que policiais não são aliados, ele sabe que frente ampla com a direita repete os erros do PT, que levou ao golpe institucional, fazendo aliança com a direita, com a bancada evangélica, com a bancada do agronegócio. Ou seja, tirar a estratégia do caminho, tirar a estratégia do horizonte, a Daisy chamou de horizonte, tirar esse horizonte desorganiza a nossa luta, desorganiza todas as nossas batalhas e fazem todas elas não terem muitas vezes sentido nenhum, né? Então, desse ponto de vista, eu vejo que a gente tem um enorme problema de direção hoje da classe trabalhadora. Eu não consigo concordar que o problema é que a gente é muito numeroso, porque a gente ser muito numeroso é melhor. A gente está mais concentrada, é melhor. A classe trabalhadora brasileira, uma pesquisa muito interessante que uma companheira minha fez, a Daphne Helena, economista, ela fez um texto sobre a anatomia da classe trabalhadora brasileira, está publicado no livro Brasil, Ponto de Mutação. E lá, a Daphne, ela faz um estudo muito interessante, mostrando que a classe trabalhadora brasileira nunca esteve tão acumulada, inclusive em setores estratégicos da indústria, da economia brasileira, como está hoje. Ou seja, isso é a condição material melhor possível, imaginável para ter uma revolução no Brasil, por exemplo. O problema é que as nossas direções traem a classe trabalhadora. Ou seja, também ter a estratégia à frente significa todo mundo que é consciente desses problemas batalhar por outro tipo de direção para a classe trabalhadora. A classe trabalhadora precisa ter a direção que ela merece ter. Ela precisa ter partidos que digam o que precisa ser feito. Ela precisa ter consciências, setores conscientes à frente, batalhando por uma perspectiva revolucionária para a nossa classe, respondendo a cada um dos problemas políticos, não ignorando o drama da vida das mulheres e dos negros, mas colocando isso como parte das nossas batalhas estratégicas, como classe trabalhadora, e fazendo a luta política que tem que fazer com as burocracias sindicais, com o PT, que segue, inclusive, batalhando por uma perspectiva de aliança, de saídas pactuadas com a burguesia. Aquela fala do Lula, gente, no 7 de setembro, é chocante o quanto que, na verdade, ele quer reinventar um pacto nacional com os setores do capitalismo brasileiro, que historicamente é um capitalismo que massacra a classe trabalhadora brasileira, né? E está prometendo voltar aos anos de lulismo, que a gente sabe o que foi os anos de lulismo. Não foi uma preparação para uma revolução, foi um governo para os capitalistas, né? Então, conseguir fazer essa separação dessas direções também é muito importante, porque, inclusive, me parece que os trabalhadores não confiam mais tanto no PT como confiavam antes. E, para mim, isso também está ligado ao nível de desmobilização que existe hoje, né? Se a gente for ver o quanto que as pessoas depositaram energia, esperança e confiança de que, com esses governos, a gente ia conseguir superar essa realidade, o Brasil ia ser grande, o Brasil ia ser poderoso, os trabalhadores iam ter comida na mesa, e tudo isso se desfez com o primeiro estalar da crise capitalista no Brasil, né? Então, esses governos se propõem a ser benfeitorias do capitalismo, como é o reformismo do PT, ou como é o próprio kirchnerismo na Argentina, que agora está governando. Durante a pandemia, a polícia kirchnerista desapareceu com o Facundo Castro, que é esse jovem, né, que foi
abordado pela polícia, desapareceu, agora encontraram o corpo dele. Enfim, esses governos que eles falam que são benfeitorias do capitalismo, ou como é o próprio Syriza, da Grécia, né, que é um neorreformismo, que tenta reinventar a roda do reformismo e também se propôs ser uma benfeitoria, bom, é uma benfeitoria cada vez mais limitada pela crise capitalista. Então, se a gente seguir depositando confiança e esperança nessas lideranças, nesses partidos, a gente vai continuar alimentando desmoralização da classe trabalhadora. Qual é o nível de desmoralização de uma classe operária grega que ocupou 18 vezes o parlamento da Grécia, vota num partido que diz que é o partido que vai ser a continuidade da rebelião, e esse partido assume na semana seguinte, fecha um acordo com a Troika, para aumentar a dívida grega e recolonizar a Grécia. Isso desmoraliza a classe trabalhadora. E, infelizmente, aqui no Brasil, várias forças da esquerda apoiaram o Syriza. Ou seja, isso também alimenta a desmoralização para nós. Desvia para onde deve apontar a nossa consciência. A gente não quer forjar partidos para serem executivos benfeitores do capitalismo. A gente quer forjar partidos para fazer revolução, para auto-organizar, para ajudar a potencializar a auto-organização dos trabalhadores, superar as burocracias sindicais, colocar os sindicatos de volta na mão da classe trabalhadora, apresentar saídas políticas da forma como elas têm que ser, que não são fáceis. Eu não vou dizer para nenhum trabalhador, é só tirar o Bolsonaro que vai ficar tudo bem. Nunca vou dizer isso. Então, assim, eu acho que isso para mim também é uma questão muito importante, de qual que é o papel que a esquerda tem que cumprir nesse sentido, né? De justamente usar o marxismo como uma ferramenta de aprofundamento da consciência dos trabalhadores. Um exemplo outro que eu poderia dar é que a gente está chegando perto do 28 de setembro agora, né? Do Dia Latino-Americano e Caribenho pela legalização do aborto. Gente, a gente está vendo quais são os sindicatos, inclusive dirigidos pela esquerda, que estão convocando o dia 28 de setembro. Praticamente não existe. Isso é um problema, porque, na verdade, boa parte da classe trabalhadora, a maioria, são mulheres que vivem esse drama todos os dias. E, na verdade, elas não encontram nos seus sindicatos, os sindicatos que elas votaram, elas não encontram um apoio para poder levar adiante uma batalha que é fundamental para elas, que é poder ter direito ao próprio corpo. E aí, na verdade, muitas vezes a gente escuta as pessoas falando, né, alguns dirigentes sindicais e tal, não, mas não dá para falar sobre isso porque o problema dos trabalhadores são muito conservadores. Claro, é para isso que o marxismo existe, para ser uma ferramenta para mostrar para os trabalhadores que eles precisam superar cada um dos atrasos ideológicos, que eles precisam se organizar como classe, se desfazendo de cada um dos atrasos que o capitalismo põe na nossa cabeça, o atraso que significa essa família onde a mulher é aprisionada no lar, o atraso que significa ver o seu irmão de classe negro, alguém inferior, ter medo de uma juventude negra só porque ela é funkeira e está na rua ouvindo funk. Tem que debater com os trabalhadores. O marxismo precisa ser essa ferramenta, senão não serve para nada. Então, quando a gente vê gente que é marxista, está dentro dos locais de trabalho, não dando esses combates, para mim esse é o problema que a gente teria que pensar de por que está tão difícil, né, para a gente. E aí batalhar para ter essa galera. Todos vocês aqui, acho que estão convocados também a assumir esse papel, assim, e cada vez mais urgente, né, gente? A crise vai... Eu não sei, a gente pode estar muito próximo de uma crise clássica do capitalismo. Já é a maior crise desde 29, né? O que vai ser os próximos anos, as próximas décadas? Já vai dar tempo da gente ficar decidindo, será que eu quero fazer partido ou não? Não, façamos partido. Vamos se organizar, vamos recolocar a estratégia no centro. E cada um de vocês aqui pode ajudar a convencer mais 10, mais 15, mais 20. Cada um de vocês aqui podem ser portadores de levar essas ideias para setores novos da classe trabalhadora, mesmo que não esteja naquele local de trabalho. Eu faço isso todos os dias aqui, vou no Paraisópolis debater com doméstica. Para mim, essa é bastante da nossa função também, né? Tipo, é batalhar para que essa perspectiva se enraize na classe trabalhadora e é nativo da classe trabalhadora também. O marxismo também não é uma teoria de um homem só, porque ele é uma teoria nativa da classe trabalhadora. O marxismo surge, inclusive, das primeiras experiências de luta contra o capitalismo, né? Então, quando você discute com as pessoas, você vê que faz sentido para elas. A questão é dizer, é falar, é ter a coragem de colocar esses temas em pauta. Por último, a questão que a Caroline levantou sobre qual é a sociedade que a gente quer, né? Cara, eu acho que a gente... É muito difícil não dá pra gente debater utopicamente, né? O Marx dá esse combate também no Manifesto do Partido Comunista, né? Que é riquíssimo esse texto. A gente, às vezes, lê ele como se fosse um folhetim, e, na verdade, não sei, assim, para mim é um diamante de sínteses
políticas muito profundas, feitas de forma muito simples e muito popular. Isso eu acho muito forte, esse texto. E o Marx dá esse combate ao socialismo utópico, né? Ele fala, a gente não quer construir uma sociedade imaginária, a gente tem que se apoiar nas experiências mais avançadas, e a partir da gente poder viver as experiências mais avançadas, a gente dá saltos na nossa própria organização. Né? Ou seja, é impossível a gente dizer, a gente planejar. O que a gente sabe é que todas as vezes que a classe trabalhadora tomou poder, ela derrubou os muros dos presídios. Né? Tipo, disso não se tem dúvida. Então, quando eu discuto com algum marxista que fala, mas tem que ver o que vai fazer com as pessoas, eu falo, não tem que ver. Eu sei o que vai acontecer. Eu sei quando a classe operária toma poder, ela derruba presídio. Porque lá está o irmão, tá a mãe, tá o pai, preso injustamente, com prova plantada, não foi julgado, é uma massa de negros, a gente não teve direito e oportunidade nenhum. Ou seja, a classe trabalhadora sabe de tudo isso, a questão é que ela não dirige o Estado. Então, isso, para mim, é uma questão que, tipo assim, para mim, qualquer marxista sério tem que ser contra a existência de presídios e ser um ativista do abolicionismo penal. Depois tem o problema da polícia também, né, que várias vezes a gente discute, mas é que a polícia são trabalhadores. Não, gente, não são trabalhadores. E todas as vezes também que os trabalhadores tomaram poder, eles foram lá e queimaram delegacias, aboliram a polícia, substituíram a polícia por formas de auto-organização e autodefesa dos trabalhadores contra os capitalistas que vinham de outros países. Ou seja, o inimigo não é mais a classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora só é inimiga entre si porque ela é estimulada a ter competição pelo capitalismo, porque ela vive na fome, porque vive na miséria. As sociedades mais avançadas de experiência socialista, de controle operário, elas não precisaram dessas forças repressivas, se organizaram de outra forma. Então, para mim, não é um tema por exemplo, eu estava discutindo outro dia nas redes aí com o Jones Manuel e a Sabrina Fernandes fizeram uma live defendendo o trabalho político dentro da polícia. Aí eu debati com o vídeo, gente, vocês são loucos, porque quando tiver revolução e os trabalhadores colocarem contra a polícia, porque odeiam a polícia, vocês vão estar do lado da polícia defendendo a manutenção da polícia? Vocês vão estar de que lado? Eu quero estar do lado dos trabalhadores contra a polícia. Eu quero estar junto com os trabalhadores derrubando os muros dos presídios. Eu quero estar junto com os trabalhadores queimando as delegacias e transformando aquele terreno num parque, porque aquilo ali não tem nem que sobrar pedra sobre pedra. Porque ali as pessoas foram torturadas. Tipo assim, eu acho que é uma voltar na história para isso também, porque também a gente tem essa visão de que a história, a gente vai avançando e a gente é melhor do que foi a experiência da Revolução Russa. Aquilo foi muito mais avançado do que o que a gente vive hoje. Eu quero aprender com eles lá. Então, isso é uma das formas que eu vejo. E a outra é que existem coisas para a gente se apoiar, que também que muitas vezes não foram realizadas, que é também parte dessas experiências históricas, que é se separar dos erros dessas experiências, né? Por exemplo, um erro muito importante da experiência da Revolução Russa é a fundamentação do Stalin da teoria da Revolução num só país. Ou seja, o que a gente não quer é que a nossa revolução pare num só país, porque não funciona. Leva à restauração burguesa, leva à derrubada do Muro de Berlim, leva à desmoralização da classe trabalhadora, leva à desmoralização do socialismo como alternativa na mente desses trabalhadores que passaram por essa experiência, né, porque não foi um regime maravilhoso, o regime stalinista. Então, se separar também dessas experiências, para mim, é muito importante e aponta caminhos do que é a sociedade que a gente quer. Então, eu vejo um pouco assim, na verdade, Carol, não sei se dialoga com o que você estava pensando. Mas isso, né, porque além da gente vê os marxistas serem atacados como eurocentristas, teoria branca, e não sei o que, está tudo errado, e acho que a gente tem que colocar cada energia nossa a serviço de estar em defesa do marxismo. Por outro lado, tem pessoas que falam em nome do marxismo, defendendo políticas que não tem nada a ver com o marxismo, não tem nada a ver com a história do marxismo, não tem nada a ver com as conclusões mais avançadas da classe trabalhadora organizada, revolucionária. E se separar desses setores, para mim, também é bastante importante. Eu estava querendo fazer um vídeo para o Caetano, falando para ele ler menos Lossurdo e mais Trotsky. Não sei se ele ia gostar, mas... enfim. Letícia, quem sabe aos 80, agora ele faz 2 anos, né, que ele começou a ler Losurdo, quem sabe aos 80, você mandando essa para ele, aos 80 ele consiga voltar aí para você e ser trotskista. Flávia, você quer falar alguma coisa além do... Não? Nossa, bom,
Que legal essa discussão, né? Eu acho que esse desconforto é o que nos mobiliza, né? O desconforto intelectual, corporal, enfim, como você querer chamar, né? E, bom, acho que, deixa eu ver aqui. Gostei da frase, qualquer marxista sério tem que ser contra as prisões, contra as fronteiras, contra os manicômios, né? É isso que a gente tem que entender, né? Essa ideia mesmo, Letícia. Bom. Mas aí posso fazer só que eu lembrei quando a Letícia estava falando dessa questão dos marxistas sérios. No início do isolamento social, dessa política de isolamento social, aí enquanto ainda não tinha as medidas de distribuição das migalhas, né, teve todo um movimento de solidariedade. Aí na época, eu não sei se a Carol chegou a ver, mas na época eu escrevi um texto, depois a gente até fez um videozinho, circulou, falando de que solidariedade que a classe trabalhadora precisava, né? E eu lembro que na época eu recebi várias mensagens no inbox, assim, do tipo de marxistas sérios, marxistas que eu super admiro, assim, de militante, coisa e tal, dizendo, mas Deise, se a gente vai deixar, né? Primeiro que o texto não dizia que não era para a gente estar na classe trabalhadora. Tá, mas ok. Mas a gente não vai fazer solidariedade, né? Como é que os nossos, os nossos, né, irmãos, as pessoas que são da nossa classe vão morrer de fome, e se a gente não fizer esse movimento, aí vai ter vão saquear. A gente, qual o problema de saquear? Então, acho que esse, assim, reflete também um pouquinho dessa divisão, essa para mim, um pouquinho desse lugar que alguns intelectuais marxistas, mesmo militantes, se colocam, né, e que é compreensível, assim, eu digo assim, é compreensível as contradições, porque nós somos criados dentro desse sistema. O problema é a gente não fazer autocrítica, né? Então, a gente, às vezes, resvalar na contradição, ela é compreensível, a gente tem que fazer autocrítica. Então, assim, de quanto a gente ainda está, né, colocado dentro disso que chamam de classe média, né, os trabalhadores intelectuais, o quanto a gente está preso aos valores burgueses, né? Então, o pessoal na periferia vai ficar sem alimentação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai atuar como católico, né? Como cristão. Vamos pegar e levar um prato de feijão, né? E não atuar como revolucionários, que olha, a gente precisa fazer com que o prato de feijão que nós plantamos esteja na nossa mesa. Não é eu tirando do meu armário para colocar no armário de outra pessoa que vai resolver a questão, né? Mas preciso resolver assim, porque eu tenho medo que haja uma rebelião da periferia e saqueiem a Savassi. Olha, que saqueiem a Savassi, né? Eu não sei se para a Letícia faz sentido a Savassi, né? Mas não consigo pensar nenhuma outra referência aí. Jardins, saqueiem os jardins. Saqueiem os jardins. Então, acho que é esse, assim, acho que é um trabalho que precisa ser feito continuamente, inclusive de autocrítica dos próprios marxistas, né? Porque é compreensível a gente resvalar nas contradições, mas a gente não pode deixar jamais de fazer a autocrítica. Sim, a gente tem muito um apego à ordem, né, dentro da esquerda. Eu lembro uma vez que eu estava debatendo esse tema mesmo da polícia com alguns companheiros do PSOL. A gente está numa candidatura coletiva para filiação democrática no PSOL, né, e vieram fazendo várias críticas ao PSOL, porque, enfim, a gente não é parte do PSOL, eles cederam a legenda, a gente tem direito de ter todas as nossas diferenças preservadas, né. E o pessoal está saindo em alianças com alguns setores de direita nas eleições, e agora anunciaram que vão sair com um vice-policial coronel, o Ibis, no Rio de Janeiro, né, junto com a Renata. E aí a gente foi lançando uma série de críticas e tal. E aí em um dos debates que rolou com os militantes do PSOL, um companheiro falou que o problema é que se a gente não buscar disputar por dentro da instituição, a gente precisa da ajuda da instituição para que se resolva
de forma ordenada o problema do massacre aos negros no Rio de Janeiro. E a pergunta que foi, mas qual que é o seu apego com a ordem burguesa? Eu não tenho esse apego com a ordem burguesa. Eu acho maravilhoso quando eu vejo que os trabalhadores na Argentina estão ocupando imóveis abandonados porque não querem ir para a rua com a crise, que estão saqueando mercados porque não querem mais passar fome. Isso é o que todo marxista tem que querer que aconteça, que os trabalhadores decidam tomar poder e tomar conta do que não tem. Vejam a desigualdade e decidam ocupar aqueles lugares. Vejam o massacre e decidam que não tem mais que ter polícia. E não que fiquem tentando buscar uma forma de fazer um acordo e conseguir garantir algo, tipo, não, porque na verdade não vai ter, né? É engodo, é enganação, tipo... Eu acho bem interessante isso que você está falando, porque justamente é um apego a uma institucionalidade, a uma ordem que não nos favorece, né? A ordem da estratégia do capitalismo, na verdade, né? A ordem que existe hoje é a vitória dessa estratégia capitalista, na minha visão, né? Eu dei um Google aqui, Savassi, é muito pior do que o Jardim, eu não sei, poderia ser o bairro do Dória aqui, que é o Morumbi, talvez. Eu achava que era o Alto de Pinheiros, é Morumbi, né? Muito bom. Gente, deixa eu ver se tem mais questão aqui. Ninguém, né? Mandei o texto da Deise aí. Solidariedade, o mal do nosso século. Tá no link aí. A gente já está aproximando do final. Eu queria saber se Deise, Letícia, Flávia, Juliano, né, tem algumas considerações finais para serem feitas, para depois a gente encerrar. Para mim tá tranquilo, Carol. Acho que só agradecer mais uma vez, já agradeci, né? Estou sendo repetitivo, mas agradecer pela presença da Deise, da Letícia, pela parceria com você e com o Flávio durante estes 4 encontros, né, que compuseram esse nosso projeto. E a todo mundo que participou também, né, está aqui também. Assim, também, Carol, acho que tô feliz já com a discussão, tô satisfeita. Muito obrigada, Deise, muito obrigada, Letícia. Muito bom eu poder conversar com vocês, poder escutar vocês. Obrigada, Carol, obrigada, Juliana, Mariana, Milena, todo mundo que fez parte do projeto também. E acho que é isso. Tô bastante satisfeita e feliz com o encontro de hoje. Bom, eu agradeço, né? Agradeço aí passar a tarde com vocês, trocando ideias e avançando, assim, algumas compreensões, né, que são necessárias. Eu só queria fazer uma última consideração sobre a pergunta da Carol, de qual a sociedade que nós queremos. Uma vez, um tempo atrás, uns 5 anos atrás, uma pessoa trans me perguntou assim, tá, mas o que trans tem a ver com marxismo? Aí eu falei para ela, bom, se a gente pensar que a nossa sexualidade, ela é só esse aspecto, tem vários outros que a gente poderia discutir, mas eu estou tocando só esse aspecto, só para encurtar a história, né? Se a gente pensar que a nossa sexualidade, ela é extremamente castrada, né? Tanto a do homem quanto da mulher, né? A gente só vai poder desenvolver as múltiplas formas de prazer, né? Numa sociedade em que as diferenças sejam produzidas a partir da igualdade. Enquanto houver desigualdade, não é possível a gente desenvolver uma diversidade plena, né? Então, acho que isso é uma razão para que até as bandeiras que, de um modo geral, são apresentadas mais distante da luta anticapital, se a gente for à raiz do problema, a gente vai perceber que a gente não consegue desenvolver as nossas habilidades humanas, desde das sensibilidades mais naturais, como é o
o tato, né, a visão, a audição, até as mais sentimentais e de prazer que se envolve se não tiver uma condição de igualdade. Bom, Letícia, quer fazer algumas considerações? Eu queria agradecer, eu sempre fico bem contente, assim, de participar de espaços que eu percebo que a gente está tentando elaborar, né, o marxismo no sentido de contribuir para os movimentos, para a organização da nossa classe, da luta das mulheres, dos negros. Então, agradecer demais, é um prazer enorme poder estar aqui. Vou tentar ser menos insegura em relação à questão de ser um espaço acadêmico e tal, mas realmente, assim, para mim é um prazer enorme poder ouvir também, aprender com vocês, estar em contato com debates que muitas vezes não fazem parte, né, tanto do que a gente encontra no dia a dia da militância e tal. Isso é sempre engrandecedor. Fazer 2 convites para encerrar. Gostei muito de estar com você, Deise, foi muito legal mesmo ter te ouvido, te conhecer melhor, e 2 convites. O primeiro é que algumas das coisas que eu fui comentando com vocês, né, a resolução da Terceira Internacional sobre a questão negra, a questão do atrelamento entre racismo e capitalismo, nas origens do capitalismo e tudo mais, e outras coisas, né, que também escreveu o C.L.R. James, a gente fez uma tradução inédita para o português, uma compilação desses textos, está publicado nesse livro A Revolução e o Negro, que organizamos eu, Marcelo Pablito e Daniel Alfonso. A gente acabou de fazer reimpressão, corrigindo alguns errinhos da primeira impressão. Está no site da Iskra, para venda, e está com precinho promocional. E vale bastante a pena, assim, porque eu toda vez que eu converso com as pessoas que leram, elas falam, é uma ferramenta para apresentar o marxismo como uma teoria antirracista. E é justamente o que a gente queria fazer com esse livro, apresentar esse conteúdo que muitas vezes é desconhecido, né, aqui no Brasil, e que inclusive é bastante no Brasil que se escuta isso, né, nos Estados Unidos todo mundo sabe que o Marx era esse cara antirracista, que os marxistas eram antirracistas, anticolonialistas e tal, e bastante porque teve essa tradição que lá, né, do James, do Brightman, que a gente trouxe para esse livro aqui. Em novembro eu vou lançar mais um título sobre a questão negra, mulheres negras e marxismo. Aí fica também um convite para vocês, também pelas edições Iskra. Aí a gente também pode marcar um novo bate-bola e tal, sobre esse tema. Vai estar bem forte também o livro, são várias contribuições de várias companheiras negras sobre a questão negra e marxismo. E aí acompanhar, a gente está dando agora, né, estamos tentando trazer esse conteúdo de luta de classes para o terreno das eleições, que não é muito comum, não é meio atípico, e tentando romper essa barreira da municipalidade e tudo mais, tentando trazer para as eleições um debate mais nacional e mais preparatório de organização da classe trabalhadora, né? Então, convidar vocês aí para acompanhar. Tem a Flávia em Minas, a gente com a Bancada Revolucionária de Trabalhadores aqui em São Paulo. Ambas são candidaturas para vereador, né? E estou falando disso para vocês aqui porque o nosso objetivo não é eleitoral. A gente está nas eleições buscando poder criar oportunidades de debater essas ideias com as pessoas e se organizar, né? Fortalecer a nossa organização. Então, também, quem quiser conhecer, ajudar na nossa vaquinha, a gente está arrecadando aí ajudas para poder potencializar essas ideias e tal. Seria um prazer enorme. Também apoios, a gente tem recebido vários apoios de intelectuais e artistas pelo país, mesmo que não sejam aqui de São Paulo. Está gerando bastante entusiasmo, assim, a candidatura, a gente está bem feliz com isso. Então, também, quem quiser ajudar de alguma forma, estamos por aí. O Carol tem meu zap e tal. Maravilha, maravilha. Bom, eu também queria agradecer de novo, né, Letícia, Deise, acho que foi muito bom, assim, fazer essa discussão, né, nos mantém inquietantes, né, e sempre em movimento, como Deise trouxe, né, a ideia do movimento para a construção de um projeto de sociedade emancipador, né, o movimento dos trabalhadores. Também gostaria de agradecer a parceria, né, com Flávia, que aqui representa o Trampos, eu esqueci de falar isso no começo, né, que é o
Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Política e Movimentos Sociais. É isso, Flávio? Se quiser me corrigir o nome completo. Movimentos e Políticas Sociais. Laboratório de Trabalho, Movimentos e Políticas Sociais. Movimento e Políticas Sociais. E o Juliano, que é professor da UNIT, lá de Maceió, né, Alagoas. 2 queridos aí. Foi muito legal essa parceria nossa, né? Bom, é isso, Letícia. Eu queria dizer que você não deve desistir do mestrado, que precisamos de mais pessoas na universidade, né? Que tenham a coragem, né, do debate. Eu acho que é isso, antes de tudo. Não desista. Força. Bom, gente, boa tarde para todo mundo, né? Bom restinho de sábado. E muito obrigada. Obrigada aí a Maren, a Milena e a Karen, que também esteve na organização conosco desde o início, né? Obrigada, gente. Boa tarde, gente. Tchau, gente. Obrigada. Boa tarde. Eu